O elefante, quando ele nasce, o elefante de circo, a forma que ele é treinado é o seguinte: ele é amarrado uma perna dele, uma corda, e amarra aquela corda, por exemplo, num poste, entendeu? Então, uma perninha só dele ali. Então, ele, durante a criação dele, quando criança, né, um elefante novinho ali, ele fica tentando sair daquela corda ali, e ele acaba não conseguindo sair. Então ele faz isso de repente durante anos da vida dele, e acaba que ele tem só um limite de espaço em que ele vai. Então durante bastante tempo ele acaba sendo condicionado a, toda vez que se amarra uma corda no pé dele, ele sabe qual o limite que ele tem. O Coach pelo Mundo é um movimento global para a unificação de coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que estão comprometidos em impactar vidas e construir um legado de riquezas. Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui ao podcast Coach pelo Mundo, que nós discutimos as ideias e estratégias para você ter uma vida de propósito e viver de coaching 100% online. Eu sou o Vitor da COP. E aqui é o Thiago Benevides. E hoje vamos falar sobre rotinas para ter uma vida ilimitada. E aí, Thiago, tudo bem com você? Tudo certo, meu amigo. Muito boa tarde para você que está aí em Curitiba. Como é que tá tudo por aí? Tá tudo ótimo. Você em Orlando aí? Tudo tranquilo, né? Aqui na área também. Vamos pro oitavo episódio do nosso podcast, né? Esse já é o 9º episódio. Ahá! Já é o 9º. Já temos 9 episódios e vamos lá, continuar que ainda tem muito mais aí para vir pela frente, né? E aí, vamos falar então de ter uma vida limitada. O que significa ter uma vida limitada? Um termo tão geral, mas tem um significado tão forte, né? Legal, cara. Então, Vitor, primeiro vir aí da própria origem, né, de onde surgiu esse termo, né, assim, até agora é engraçado, né, que poucos dias atrás eu estava conversando com uma amiga e também com alguns mentorados meus, e eu tava comentando, né, que até um tempo atrás, sei lá, uns anos atrás, eu escutava muitas pessoas falando assim, cara, às vezes parece que você não tem limite, sabe? Você não tem limite, não sei o que e tal. Quando criança também, eu acho que eu escutava isso também, e talvez muitas pessoas já escutaram isso, né? Você não tem limite para as coisas e tal. E durante uma reflexão muito profunda, cara, durante o ano de 2019 e tal, eu tava pensando assim, né? Por que alguém deveria ter limite, sabe? Claro que existem coisas que a gente deveria ter talvez uma precaução, um cuidado, talvez até uma prevenção. Agora, quando a gente fala de limites, a gente está falando de se limitar, entende? E se a gente está se limitando, a gente está se impedindo de crescer. E como eu sou um grande estudioso e apaixonado pelas leis universais, né, eu acredito profundamente que o universo está em expansão, e desde que existe, desde que surgiu tudo isso em que a gente vive, o universo está expandindo. Então, qual o limite realmente da própria expansão do universo? Até que a gente saiba, é ilimitado, entendeu? E durante uma reflexão muito profunda também em relação a essa questão de ter limites ou não ter limites, a questão é, para que a gente se limita? Porque se eu me limito, eu estou me pedindo de crescer, eu estou me pedindo de me desenvolver como ser humano, como profissional, como pessoa. Então, quando eu penso em vida ilimitada, quando eu penso nesse termo vida ilimitada, que inclusive é um termo registrado, é uma marca registrada da Neurotrain Academy, vida ilimitada significa de não ter limites. Eu vou usar o nome aqui, não ter limites para quantidade de tempo, eu não ter limites financeiros, eu não ter limites do meu desenvolvimento pessoal, eu não ter limites de felicidade, eu não ter limites em relação a prazer, eu não ter limites em relação ao que eu posso alcançar, manifestar e realizar durante a minha vida. Então, quando eu penso em vida ilimitada, eu estou pensando realmente em ser o máximo que eu posso ser. Quando uma árvore ela pensa em crescer, quando uma árvore existe, ela não se limita, eu vou crescer 5 metros, eu vou crescer 4 metros. Um leão, ele não está se limitando a eu vou, viver 20 anos ou 30 anos. Eu acredito que o universo está totalmente em expansão. Então,
me adaptando às leis universais. Eu acredito que todos nós nascemos num universo de extrema abundância, de extrema prosperidade, e que eu posso me adaptar a essas leis universais para que eu possa ter uma vida ilimitada. E uma vida ilimitada significa eu ter uma vida também nos meus termos, nas minhas regras, na forma como eu quero ver a vida, entendeu? Então, para que ter limites, né, cara, se a gente pode se tornar seres ilimitados, entendeu? Com certeza, é bem importante que você falou justamente sobre os limites que às vezes são impostos sobre a gente. Tem aquela, não uma teoria, mas um fato de condicionamento, né? Totalmente. Que assim como acontece com um elefante de um circo, né? Uhum, Depois a gente pode conversar mais um pouco sobre essa metáfora, né? uhum, É, que um elefante forte, grande, enfim, ele pode destruir o circo inteiro, né? Hoje os circos não são permitidos ter animais, mas antigamente tinham. uhum, Então, como eles faziam, os donos dos circos, né, os domadores faziam para ter os animais sob controle, era justamente condicionando eles, né? uhum, Então, acredito que a mesma coisa acontece na nossa vida. Então, e até como coaches, a gente tem que viver como a gente prega, as coisas que a gente prega, é justamente a gente estar por cima dessas limitações e poder realmente viver uma vida limitada, né? uhum. E seguir outras pessoas. É. Olha que interessante, né? Você falou do circo e falou do elefante, né, cara? Você falou da metáfora, eu não sei exatamente se você sabe, mas o elefante, quando ele nasce, o elefante de circo, a forma que ele é treinado é o seguinte: ele é amarrado uma perna dele, uma corda, e amarra aquela corda, por exemplo, num poste, entendeu? Então, uma perninha só dele ali. Então, ele, durante a criação dele, quando criança, né, um elefante novinho ali, ele fica tentando sair daquela corda ali, e ele acaba não conseguindo sair. Então ele faz isso de repente durante anos da vida dele, e acaba que ele tem só um limite de espaço em que ele vai. Então, durante bastante tempo, ele acaba sendo condicionado a toda vez que se amarra uma corda no pé dele, ele sabe qual o limite que ele tem, até uma forma que ele vai se comportar e tal. O tempo passa, os meses, anos vão passar, só o fato de se amarrar a corda, e o elefante já está grande, já está com tonelada, só o fato de amarrar a corda no pé dele e amarrar numa cadeira plástica, né, faz com que ele pense que ele não tem aquela capacidade. Então acaba existindo até a própria herança muscular também ali do elefante para que ele não se movimente. Então, até ali, pro elefante, é uma metáfora do animal, só que ela funciona totalmente também pra gente, porque quantas crenças foram destruídas nos últimos anos e nas últimas décadas, que mudaram completamente o próprio paradigma do ser humano, entendeu? Então, quando a gente pensa de viver de uma maneira ilimitada, quando a gente pensa de viver de uma forma mais abundante e tal, e a grande parte do que o coach faz também é isso, né? O coach, ele sempre faz você ver para frente, né? O profissional de coaching que trabalha realmente com o coaching em si é o profissional que vai fazer o ser humano olhar para frente. Qualquer coisa que alguém esteja fazendo, chamando de coach, que olhe para trás, não é coach, porque o coach mesmo em si é olhar para frente. Perguntas que levem as pessoas principalmente a atingirem novos patamares. Patamares que ela ainda não estão alcançando as suas vidas pessoais, profissionais, saúde, relacionamento, aí vai depender do posicionamento realmente de cada coach. Não é bem o objetivo aqui da gente falar como a pessoa tem que atender, como coach, que tipo de nicho, essa coisa toda. Inclusive a gente já falou disso em alguns podcasts anteriores, só que é bem interessante essa metáfora aí do circo, porque total realidade em relação ao que as pessoas pensam, né? E só assim, Vitor, para poder concluir essa ideia, cara, para quem estiver ouvindo esse podcast, né? Para pensar, qual o teu limite financeiro, cara? Qual é o limite financeiro que você pode alcançar na tua vida, entendeu? 5 mil por mês? 10 mil? 20? 50 mil? 200 mil? 1 milhão por mês? 10 milhões por mês, 100 milhões, de onde vieram esses limites, entendeu? De onde surgiram esses limites? Porque quando a gente passa
a se questionar de onde surgiram também os limites, a gente começa a se confrontar também com as nossas próprias crenças, entendeu? Então, qual o limite do carro que você pode ter? Qual o limite do tamanho da casa que você pode ter? Ou de quantidade de viagens que você pode fazer, como é o caso do Coach pelo Mundo? Ou da quantidade de alunos que você pode ter, a quantidade de coaches que você pode ter, sabe? Então, se confrontar nos limites, principalmente os limites impostos pela nossa mente ou de uma maneira ou de outra pela sociedade, faz com que a gente chacoalhe realmente as nossas crenças do que a gente pensa que a gente é capaz de fazer, entendeu? Exatamente isso, Thiago. Então, vamos lá. Quando você chegou na conclusão de que ter uma vida ilimitada é algo importante para você? É o seguinte, Vitor, eu, como eu te falei, né, cara, eu sou um eterno estudante, assim, do universo e como que funciona a realidade e como que a própria física quântica também ela demonstra muitas infinitas possibilidades, na verdade, pra gente, né? Então, quando eu comecei a estudar as leis universais, inclusive eu tenho um e-book que eu escrevi junto com o Thiago Borges, que faz dublagem do Bob Proctor, né? É um e-book que, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, ele já tem mais de 72.500 downloads, tá? Acho que seria quase um best-seller, né? Não sei quantos, acho que são 40, 50 mil livros vendidos que você teria que ter para você ter um best-seller. Eu acho que é esse o número, não tenho certeza absoluta. Até se tiver alguém aí que está assistindo e sabe o número exato, deixa nos comentários aí que vai ajudar a gente, né? E então, por ser um estudioso das leis do universo, eu comecei a entender o seguinte: se eu não estou seguindo um caminho da minha vida de viver uma vida ilimitada, eu estou contrariando as leis do universo, sacou? Então, se eu entendo que eu devo jogar com as leis universais ao meu favor, se eu não tiver propondo viver uma vida ilimitada, eu estou jogando contra o universo. Então, se eu estou jogando contra o universo, é como se eu estivesse jogando um jogo de futebol, eu estivesse no campo de futebol jogando com as regras do tênis, ou estivesse jogando com as regras do vôlei, né? Imagina, eu estou num jogo de futebol e eu boto a mão na bola dentro de campo, né? Talvez na lateral até possa, né? Mas de repente, depois que acontecer uma falta, eu jogar a bola com a mão para o jogador até possa. Só que não é possível eu querer ter o sucesso na minha vida, independente do que significa sucesso para cada um, jogando contra as leis do universo. E aí, existe até pessoas que elas podem ter sucesso momentâneo nas suas vidas, distorcendo as leis universais, só que é mais do que comprovado, aí através de diversos estudos, até pesquisas, que esse tipo de pessoa que consegue alcançar esse sucesso na vida de uma forma contrariando as leis do universo, elas com certeza e com frequência elas acabam tomando rasteiras do universo, porque o universo vai fazer sempre de tudo para poder manter o equilíbrio, entendeu? Então, o universo que a gente vive é muito preciso, é muito perfeito, é muito exato. Então, cada vez mais que eu consigo me adequar a essas leis, acredito que mais eu consigo ter uma vida mais plena, uma vida de propósito, de significado, uma vida cada vez mais ilimitada, entendeu? Legal, você pode definir mais um pouco quais são essas leis universais? Quem é que está escutando ou assistindo isso não tem consciência, né, ainda? Uhum. Legal. Então, a gente poderia fazer um podcast só sobre as leis universais, porque são 11 leis universais e eu vou até deixar na descrição desse vídeo um e-book com as 11 leis. É um e-book que tem mais de 100 páginas, entendeu? Então vai dar para as pessoas se aprofundarem bastante. Existe a lei da atração, existe a lei da polaridade, existe a lei da vibração, existe a lei da causa e do efeito, existe a lei da não resistência, existe a própria lei do sucesso, né? A lei do sacrifício. Então, se eu tivesse que aprofundar agora aqui em cada uma dessas leis, de repente esse podcast ele acabaria tomando um outro rumo. Então, assim, pode ser um tema de podcast, de repente você que está ouvindo aqui, você quer que a gente faça um podcast falando especificamente sobre as leis universais, né, se isso pode contribuir para a tua jornada, então deixa também nos comentários aí se você tem interesse, que a gente pode considerar isso nas próximas gravações, mas de qualquer maneira, a gente vai deixar aí na descrição desse vídeo o link para você poder baixar o e-book com as 11 leis do universo. Legal. Então, leis da causa e efeito, né? Leis do sacrifício, eu achei bacana. Acho que já dão como o nome delas sugerem, né? Uhum. Então,
Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou falar da lei de sacrifício, né? Olha só, por exemplo. Cara, um atleta olímpico, tá? O atleta olímpico, quando ele ganha uma medalha, ele ganha uma medalha de ouro numa Olimpíada, né? Nitidamente existiu um sacrifício da parte dele para ele poder conseguir chegar naquele mérito. E provavelmente aquele sacrifício durou anos, entende? Por quê? Cara, talvez anos de treino que ele teve que se manter focado, anos de alimentação precisa, anos de pequenos sacrifícios, sabe? Por exemplo, cara, final de semana, meus amigos vão fazer um churrasco. E talvez o cara ele tá tão focado na missão dele que ele, cara, eu não posso ir nesse churrasco porque eu tenho que treinar. Ou então não posso comer o churrasco porque eu tenho que manter meu peso para que eu possa ter a performance que eu espero para poder disputar aquela medalha de ouro, entendeu? Então, geralmente quem paga o preço, né, desses tipos de sacrifícios são as pessoas que realmente estão almejando ter algo a mais na vida, entendeu? Então, muitas pessoas que querem alcançar, às vezes, determinados resultados, elas querem inverter a ordem das coisas. Elas querem ter a colheita antes da plantação, entendeu? E isso no universo não funciona. Querer colher antes de plantar, nem no universo, nem na vida real também, né? Aqui, né? Não é só pelo universo em si. Então, né, a lei do sacrifício, ela diz. Agora, a questão também por exemplo, talvez o sacrifício para esse atleta seja algo normal para ele, entendeu? Porque ele já entendeu a missão, ele já entendeu o propósito dele, entendeu? Então, nós podemos nos adequar nesse momento agora a essas leis universais para a gente criar nossa realidade. Uma outra lei aqui, rapidamente, causa e efeito. Cara, ela já fala. Vamos dar aqui um exemplo para quem é coach hoje aqui, para quem está aqui assistindo a gente e tal. Por exemplo, um coach hoje que ele está sem cliente nenhum, 0 cliente, tá? Essa não é a causa, esse é o efeito. Sabe? Qual é a real causa de você que de repente está ouvindo está com 0 clientes nesse momento agora? A causa para você ter cliente, você tem que gerar valor. Para você gerar valor, você vai ter que, de repente, gravar vídeo, você vai ter que publicar, você vai ter que gerar valor para a vida das pessoas. Então, não tem como o efeito de ter clientes ser diferente se você não está agindo na causa, entendeu? Então, muitas pessoas confundem isso, elas olham muito para os efeitos pensando que os efeitos são as causas, entendeu? A doença em si, uma pessoa que está doente não é a causa, cara. A pessoa que está doente é o efeito. Qual é a causa dela estar doente? Será que ela se alimentou mal? Será que ela usa drogas? Será que ela fuma? Será que ela bebe? Será que ela se alimenta de qualquer jeito? Será que ela não pratica atividade física? Então, e de repente, é louco, porque talvez a causa leve a outra causa. Por exemplo, cara, qual é a causa da pessoa não... De repente ela está doente, a causa dela... ela não pratica atividade física, ela é sedentária. Qual é a causa dela não praticar atividade física e ela ser sedentária? Será que é porque ela não teve uma referência na família? Será porque ninguém ensinou isso a ela? Será que é um trauma que ela teve? Será que é paradigma? Então, é sempre importante a gente estar observando os efeitos como resultado, só que não como um status final da questão, entendeu? Porque o efeito ele pode começar a ser uma nova causa também para um outro efeito que vai acontecer, entendeu? Então, a causa e efeito, isso é lei universal, entendeu? Então, se eu quero mudar meus resultados, eu tenho que ir na causa, eu tenho que parar somente de ficar querendo observar os efeitos, porque os efeitos que estão acontecendo hoje, eles não foram decididos para acontecer hoje. Eles foram decididos de uma série de outras decisões que foram tomadas nas últimas semanas, meses, quiçá anos da vida, entendeu? Então, esse podcast está sendo gravado aqui agora, é uma consequência de dezenas, centenas, milhares de ações dos últimos anos, entendeu? A própria marca Coach pelo Mundo, né? Ela existe, pelo menos eu comecei a utilizar esse termo lá em novembro de 2016. Então, olha quanta coisa teve que acontecer para esse simples podcast estar sendo gravado aqui agora, entendeu? E aqui está sendo o efeito, não está sendo mais a causa, sacou? Fantástico, exatamente, né? E às vezes é tão simples também você conseguir os seus resultados se você entende profundamente isso, que realmente você tem que ser a causa mesmo, você tem que buscar e ter a atitude de ir buscar, é um jogo de números no final, né? É bem interessante o contexto daqui, a gente falar sobre negócio, né? O coach viver
viver de coaching 100% online, ele vai gerar um negócio que vai precisar de clientes, e é tudo um jogo de números. Quantas pessoas ele vai e aborda, explica e gera valor para a pessoa, fala do trabalho, quantos conteúdos ela está postando online, demonstrando a paixão que ela tem pelo assunto, né? Uhum. E a consequência é justamente a pessoa vai ficar interessada. E Uhum. é um jogo de números mesmo no final. É simples, É. né? Muito bom, cara, você falar. Eu concordo totalmente com você, cara. Enquanto a pessoa não entender que ela é a causa, ela vai ter uma vida limitada. Enquanto ela não trouxer esse senso de responsabilidade para ela, de autorresponsabilidade, falar, eu sou a causa de tudo. Se eu estou sem cliente hoje, eu sou a causa disso. Se o meu negócio não está faturando, eu sou a causa disso. Se eu estou vendendo pouco, né? Se as pessoas estão reclamando pra caramba do meu serviço, ou seja lá o que for, eu sou a causa disso tudo. Entendeu? Exato, legal, legal. É fantástico isso, né? Vai ter resultado aí, já estou esperando. Então, vamos lá, na prática, Thiago, então, como é que é ter essa vida ilimitada, né? Que a pessoa tá ouvindo isso e ela vai ser a causa e vai tomar uma ação mesmo. Uhum. Legal. Olha, na prática, como é ter uma vida limitada, realmente é utilizar esses conceitos na sua vida prática mesmo. Então, como utilizar esses conceitos na vida prática? É mais do que falar, é vivenciar, experienciar isso. E de uma maneira assim, a primeira ideia que eu posso dar é, cara, nunca se compare com alguém, entendeu? Nunca compare o teu resultado com o resultado de alguém. Nunca compare o que significa ilimitado para você com o que significa ilimitado para outra pessoa. Sendo que quando a gente está falando de ilimitado, a gente está falando de sem limite. E aí existe uma questão que é o seguinte: muitas pessoas, Vitor, querem ver para crer, entende? Então, quando eu passo a mudar o meu foco também de ver para crer para ver, as coisas começam a mudar. Então, eu posso começar a crer que eu tenho uma vida limitada, que eu sou um ser ilimitado, que eu estou aqui para poder viver o máximo da abundância, da prosperidade que puder existir para mim. Então eu creio nisso para que eu possa vivenciar isso na minha vida. Então assim, acaba acontecendo que muitas pessoas vão pegar os seus momentos de vida atual e vai falar, mas Thiago, cara, como que eu vou pensar em ter uma vida ilimitada se eu não tenho dinheiro? Como que eu vou pensar em ter uma vida ilimitada se eu não tenho cliente? Como que eu vou pensar em ter uma vida ilimitada se eu estou com um problema aqui, isso e aquilo? E tudo que a gente coloca foco expande. Então, se eu coloco foco no que eu não tenho, eu crio mais do que eu não tenho. Se eu coloco foco na minha dificuldade, eu aumento o tamanho da minha dificuldade. Então, o livro, até um livro bom, cara, muito bom, A Ciência para Ficar Rico, fala: você não gera saúde pensando na doença, você gera saúde pensando na saúde. Você não gera riqueza pensando na pobreza, sacou? Porque tudo é uma imagem mental. Então, quando eu comunico sobre ser ilimitado, eu estou criando imagens na minha mente também dessas possibilidades ilimitadas, entendeu? E eu estou me tornando uma pessoa cada vez mais que vai vivenciar isso. Então, fale sobre isso, experiencie sobre isso da forma como você tem possibilidade agora, projetando o que significa uma vida ilimitada para você. Porque se você não sabe definir o que significa ter uma vida ilimitada para você, quem vai poder definir isso para ti, entendeu? Para mim, existem algumas características do que é uma vida ilimitada. Por exemplo, para mim a característica da vida ilimitada sou eu definir o horário que eu vou trabalhar. Para mim isso significa uma vida ilimitada. Não significa que eu não vou trabalhar, porque eu estou falando do meu propósito. Meu propósito envolve eu trabalhar. Agora, significa qual hora do dia que eu determino que eu quero trabalhar. Isso é uma coisa para mim que eu acredito que sou ilimitado. Qual o local que eu quero viajar, qual lugar que eu quero experimentar, que tipo de experiência que eu quero ter na vida, que tipo de experiência física falando, que tipo de experiência mental que eu estou falando, sabe? Que tipo de curso eu quero ir, não que tipo de curso que eu posso ir, mas que tipo de curso que eu quero, porque essa é uma diferença entre o que eu posso e o que eu quero, são coisas diferentes. Porém, se as pessoas começarem, se você que está ouvindo esse podcast, está vendo esse podcast, começar a basear a sua vida basicamente em você definir mais as coisas que você quer
do que as coisas que você pode, você já está se tornando um ser ilimitado. Porque a diferença ela é sutil. Pode existir, eu quero uma Ferrari, só que hoje eu só posso comprar um Gol. Tudo bem, sem problemas. Só que o que te impede de continuar se desenvolvendo? O que te impede de continuar focando em você querer lá comprar a tua Ferrari? Nada te impede, entendeu? A não ser que você fale, eu quero uma Ferrari, mas eu só consigo ter o Gol. Então, se você fala que você só consegue ter o Gol, você está realmente se limitando a pensar que você só consegue ter o Gol. Então, só o fato ou o ato da pessoa ela continuar aberta a poder experienciar esses outros níveis de realidade, isso quer dizer que ela já está começando a experienciar uma vida ilimitada, entendeu? Existe primeiro o aspecto intangível, mental, sentimental da coisa, e depois o aspecto de viver isso na realidade física. E existe aí um gap, né, entre onde a pessoa está e onde ela quer chegar. Principalmente se você é coach que está aqui acompanhando a gente, sabe bastante isso, o ponto A para o ponto B. O que tem que ser feito para você sair dessa situação que você está, para você avançar para outra situação, entendeu? O que significa ilimitado para você? Quanto que é financeiramente falando? Não tem limite? Qual é o carro? Qual é a casa? Qual é o tamanho da empresa? Qual o tamanho do negócio que você está querendo resolver, entendeu? Legal, fantástico. E é legal falar também que é algo incremental, né? A pessoa sempre está se desafiando até alcançar ver mesmo qual não, é ilimitado e sempre se colocar na situação de expandir o limite atual, né? Sempre tá saindo dessa zona de conforto mesmo, né? Indo para a zona de crescimento ali, que enfim, é ilimitado e a pessoa ir até onde ela pode chegar, porque enfim, vai ser difícil, não é algo fácil, né? Não é algo fácil para você realmente tá vivendo uma vida ilimitada. É difícil. Agora, é você fazendo o que é difícil que vai deixar as coisas realmente fáceis na sua vida, né? Então, na prática, é justamente ter essa atitude mesmo de sempre estar indo do seu limite, né? Tem um trocadilho de frases que diz assim, decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, vida fácil, sacou? Então, quanto mais eu consigo me colocar em ocasiões, situações que eu tenho decisões realmente mais difíceis de serem tomadas, que de repente desafiam o meu próprio status quo, ou que podem até me colocar numa zona de desconforto e eu aprender a lidar com o desconforto, entendeu? Eu entender que o desconforto é que me faz crescer, eu entender que é o desconforto que me faz ir além, isso está me colocando num status de ter uma vida ilimitada, entendeu? Exatamente. Uma coisa que eu lembrei até, que se a pessoa puder pegar esse livro para ler e entender mais a psicologia por trás, né, que é o Flow, que não sei se você conhece, Thiago, é justamente a psicologia da peak performance, né, onde a pessoa realmente ela bate o desafio com a habilidade dela. Se o desafio está muito grande e a habilidade dela é pequena, ela vai sentir muita ansiedade, né? E se a habilidade dela é muito grande para fazer algo que, enfim, é muito fácil, ela fica entediada e, enfim, nos dois casos ela não vai fazer nada, né? Então, o flow é justamente você juntar essas duas vertentes aí, que daí as coisas elas acontecem, o desafio, né? Você vai se desafiando, você vai melhorando, né? E enfim, é algo viciante até. E é algo bom para se viciar, porque você está justamente indo ultrapassando limites, né? Então, eu recomendo muito de um ator com um nome difícil, né? Que é Mihaly Csikszentmihalyi, alguma coisa assim. Mas é um livro fantástico para a pessoa entender a psicologia, né? Então, vamos lá. Então, a gente falou
algo abrangiu bem o tópico. Agora, quais são os primeiros passos para a pessoa viver uma vida ilimitada, né? Que legal, cara. Que legal. Certamente, assim, esse termo, né, vida ilimitada, poderia levar isso como um estilo de vida mesmo, sabe? E porque, assim, no estilo de vida no sentido de, cara, me tornar ilimitado, que eu já sou, né? Porque se eu entendo a física quântica, eu não tô desconectado de tudo, entendeu? Eu sou parte de tudo. Quando eu me aprofundo nos conhecimentos relacionados à neurociência, a própria física quântica mesmo em si, comprova de que eu faço parte de tudo que existe. Eu sou, até o mesmo momento, existe um experimento da dupla fenda, que existe o observador. Então o observador está projetando e criando a realidade dele. E quando a realidade é observada a partir de onda, eu sou parte de um campo eletromagnético muito maior do que eu. Então eu componho todo. Se existisse o oceano, eu sou uma gota que está ali compondo todo aquele oceano e eu faço parte daquilo. Não dá para me tirar apenas daquilo ali, entendeu? Eu sou parte daquilo tudo. Então eu de fato sou ilimitado. A questão é que o próprio paradigma humano, a percepção humana mesmo da realidade, ela pode acabar bloqueando a gente de enxergar, de interpretar a vida dessa maneira. E provavelmente eu começo a viver isso quando eu passo a acreditar primeiro nos conceitos relacionados a eu tenho que acreditar de que isso é capaz, eu tenho que acreditar de que eu sou ilimitado, eu tenho que acreditar de que eu posso viver o máximo, sabe? Pra mim, cara, assim, eu penso que o filme Matrix, ele representa muito bem a prisão da mente, sabe? Como que o ser humano, ele, de uma forma ou de outra, ele está preso dentro da mente, que se ele começar a trabalhar essas características mentais, as faculdades mentais, e alinhar o que se pensa com o que se sente, o que eu penso cria o que eu sinto também, vai criar o que eu vou, como eu vou agir perante a vida e que tipo de resultado eu vou ter. Porque é sempre esse ciclo. Pensamento, sentimento, eu tenho ação, eu tenho resultado que vai me gerar um pensamento, sentimento, ação e resultado. Então eu vou ficar nesse ciclo de pensamento, sentimento, ação e resultado, né, eternamente. Então, se eu tenho pensamentos limitantes, eu tenho pensamentos limitantes, sentimentos limitantes, ações limitantes, resultados limitantes, que vão me criar pensamentos limitantes, assim consecutivamente. Agora, se eu mudo a origem disso para pensamentos ilimitados, para sentimentos ilimitados, sentir novas sensações, novos sentimentos, novas emoções que eu ainda não senti, eu vou criar possivelmente novas ações para mim e novos resultados, e eu vou continuar esse ciclo. Então, são dois ciclos. Um do sucesso, um de expansão e outro de contração. Entendeu? Então, toda vez que eu penso de maneira ilimitada, toda vez que eu me questiono, por que eu penso assim? Por que eu estou acreditando que isso que é verdade? Quando eu chacoalho a minha crença de querer entender por que eu estou me limitando, cara? Por que ao invés de pensar em X, eu estou pensando, em vez de pensar em 10X, por que eu estou pensando só em X? Sabe? Então, manter esse pensamento alinhado também já é o primeiro passo aí que eu acredito, o primeiro e talvez o passo mais importante para se ter e viver uma vida ilimitada, entendeu? Fantástico. Alguma consideração final mesmo sobre ter uma vida limitada que a pessoa pode levar aí para casa e já começar, por exemplo, ela se pegar no momento que, caramba, por que eu estou me limitando realmente a fazer isso de certa forma, né? E eu acho que essa é a reflexão para a pessoa sair, né? Que ela se pegar mesmo, ela reconhecer que, caramba, eu tô realmente vivendo uma vida que eu não quero, né? E tá se colocando barreiras, às vezes também se comparando com padrões, acho que até algo automático da mente humana. A gente pode até pensar e até pode estar sabendo essa ideia de que é muito ruim a gente se comparar, mas vai ver na prática mesmo, a pessoa ela tá fazendo as coisas que realmente, caramba, é a vida do outro e ela quer a vida do outro, né? E não olha para a vida dela mesmo para realmente estar alinhada mesmo com o que
é não o certo, mas aquilo que vai realmente fazer ela ter uma vida ilimitada e só dela mesma, né? Uhum. Cara, eu posso dizer assim, de consideração final mesmo, eu penso que uma das coisas assim que para mim fez diferença em vivenciar esse conceito, vivenciar esse estilo de vida. É interessante porque hoje eu vivo a minha visão de alguns anos atrás. E eu já tenho a visão de uns anos na frente, entendeu? Então, o único problema do ser humano é a ignorância, né? Porque se eu, anos atrás, já tivesse a visão dos próximos anos, eu já poderia estar vivendo o que eu quero viver nos próximos anos agora. Só que eu tive que chegar aqui para poder ter essa visão. É meio como se fosse ali o farol do carro à noite, né? Então, eu não consigo ver tudo que está lá na minha frente, mas eu consigo ver parte do que está mais na frente, né? Daqui 2 anos, daqui 3, daqui 5 anos na frente. Agora, para mim, uma das coisas que fez diferença e faz diferença de estar me expandindo cada vez mais são os contextos que eu me envolvo, entendeu? Então, quando eu me coloco em contextos que me expandem, isso me faz de fato crescer muito. Por exemplo, grupos de mentoria, ter mentores, ter pessoas que já estão num nível além do que eu tô, me faz ver o quanto também que eu tenho possibilidade, porque no fundo essas pessoas são teoricamente iguais a mim, né? Iguais a mim no sentido que são feitas de carne e osso, tem olhos, tem boca, nariz, respiram, sente medo, sente dúvidas, sentem prazeres, sentem vontade de chorar, sentem vontade de rir, sentem vontade de se conectar com outras pessoas. Então, quando eu passo a entender de que outras pessoas também são como eu sou, e a única diferença é quanto eu me permito me desenvolver, realmente eu posso estar criando e vivenciando cada vez mais essa vida limitada. Então, uma consideração final para quem de fato está querendo viver esse estilo de vida a sugestão: baixa o e-book aí que foi sugerido aí com as 11 leis do universo, baixa esse e-book, entende mais sobre as leis, comece a adaptar as leis que com certeza você vai conseguir ir adiante. E a outra consideração também assim legal se rodeie de pessoas que estão vivendo esse próximo nível, sabe? Faça parte de grupos de mentoria, vá em seminários, vá em cursos, contrate profissionais que estão jogando um nível superior do que você está jogando, porque certamente isso vai fazer uma diferença gigante aí na tua jornada. E eu espero nesse dia de hoje ter contribuído com você de alguma maneira, de alguma forma. Eu penso que esse podcast daqui ele tem um conteúdo bem importante para você lapidar a tua mente, para você lapidar realmente os teus comportamentos, a tua visão de mundo. Então tem muita coisa aqui sobre realmente de você tomar o controle da tua própria vida e do teu próprio negócio para você viver uma vida ilimitada. Conta comigo, espero que você tenha gostado de estar com a gente aqui nesse nosso encontro de hoje. É isso aí, muito obrigado, Thiago, pela contribuição que você faz aí de realmente compartilhar todo esse conhecimento, né? A gente está podendo ter essas conversas mesmo que é para ajudar os coaches a se conscientizarem mesmo, passarem isso para a vida deles, terem uma vida ilimitada, e assim, acredito que fica até mais fácil para passar para pacientes, clientes, de consultoria, né, que eles têm, que vai realmente eles serem os líderes mesmo das pessoas que precisam disso, né? É algo que até eu reflito bastante, a questão do coach em si, o papel do coach na sociedade, né? E é justamente né, liderar, por exemplo, ter uma vida ilimitada e fazer outras pessoas realmente terem essa vida ilimitada e assim avançar a nossa sociedade, né? E o ser humano, o potencial completo e ilimitado do ser humano. Ficamos por aqui então, né? E é isso, cara. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo podcast, né? Obrigado. Não esqueça de baixar o e-book do Thiago, né? Com as 11 leis do universo, né, Thiago? É isso aí, as 11 leis do universo. Se gostou, deixa o like aí no vídeo também, se inscreve no canal, compartilha lá com seus amigos também que querem ter ou que merecem ter uma vida limitada. E a gente se vê aí no próximo podcast do Coach pelo Mundo. Uau, que incrível que você chegou até o final desse vídeo.
eu pressuponho que esse vídeo tenha gerado valor para você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho que está do lado do inscreva-se ou então do subscribe, caso você esteja com o seu YouTube em inglês. E aqui também do lado, ou aqui ou por aqui assim, eu vou deixar para você 2 sugestões de conteúdos que podem contribuir nessa tua jornada de ser um coach pelo mundo ou de viver 100% online de coaching ou teus conhecimentos da área do desenvolvimento humano e da área do comportamento humano, tá ok? E se você não se inscreveu, mais uma vez, se inscreva aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, qual que você vai escolher? Esse ou esse? Esse ou esse? Ou os dois? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!